Segundo a Crônicas 9:13, nos fala o seguinte, que a Salomão era enviado 666 talentos de ouro vindo de Ofir, enviados por Irão, o rei de Tiro. 666. No Apocalipse capítulo 13, nós vemos que o número da besta é 663. Diante de todos os estudos que eu tenho trazido a vocês sobre o Templo de Pedra, o Templo de Salomão, se você não viu, não assistiu, recomendo que assistam para que possam entender e que leiam sempre os versículos e os capítulos que eu estou colocando a vocês, que eu estou apresentando a vocês no início das mensagens. Porque o entendimento, ele vem por aquilo que está registrado na palavra. 666, um número tão emblemático, né? O Senhor nos aponta na palavra, que é o número da besta. Vamos entender. Desde o início eu tenho explicado para vocês que Deus, ele não revelou para Davi e para Salomão a construção de um templo de pedra. Muito pelo contrário, ele nega esse templo de pedra, ele fala que em nenhum momento, ele fala para Davi, ele pediu a algum dos juízes, que eram muito mais do que Davi, Moisés foi muito mais do que Davi, para que edificassem a ele um templo de pedra, porque o projeto dele era o tabernáculo, era a tenda da congregação que apontava para Jesus. Jesus cumpriu, quando ele fala, os religiosos pedem um sinal para ele, porque ele estava expulsando os vendilhões do templo, aqueles que lucravam com o templo, e ele diz, transformaste a casa de meu pai em covil de ladrões e salteadores. E foi o único momento em que Jesus ele se mostrou ali consumido, né? O zelo da tua casa me consome, está registrado. O único momento que Jesus ali demonstrou um momento de raiva, né? Naquele momento que ele expulsa, eles perguntam, que sinal nos fazes para fazer tal coisa? Ele fala, destruí esse templo de pedra e eu reconstruo em 3 dias. Jesus é aquele para qual Deus falou pelo profeta Natan a Davi, que ele teria um dos descendentes de Davi, que ele teria por filho, e este filho teria Deus por pai, o qual teria o reino que nunca se acabaria, que seria um reino eterno, próspero e de paz. Este reino é o reino de Jesus Cristo, é o reino do Filho de Deus, porque Salomão morreu, seus descendentes morreram, a casa que Salomão edificou foi totalmente destruída, mas o templo que Deus edificou por meio de Jesus, seu Filho, esse permanece para sempre. Este não perece. Jesus ressuscitou e está vivo até hoje, e ele prometeu que vai voltar e vai reinar, e o seu tempo nunca terá fim. O seu tempo nunca acabará, o seu reino nunca terá fim. Ele é rei, ele é o descendente de Davi. Ele é a pedra ali demonstrada a Daniel no sonho que ele teve de Nabucodonosor, que vem cortada sem mãos de homem e derruba, atingindo a estátua de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e coxas de ferro e pés de ferro e barro, e esmiuça tudo. Quando Jesus vier, a religião vai acabar. O projeto de Salomão, o templo de pedra de Salomão vai acabar. Porque o templo de pedra de Salomão, meu irmão, minha irmã, é o 666, é a besta, é o projeto do conhecimento da árvore do bem e do mal, o projeto de Satanás, é a perversão. E eu te demonstro isso porque o templo de Salomão, que persiste até hoje, sendo todas as religiões, as fragmentações, mas em especial uma seita, ela tem ali como figura o bode, que aponta para o cordeiro, mas não é o cordeiro. Parece o cordeiro, mas não é. Este é o anticristo. Anticristo pode ser contra ou no lugar dele. Este é o projeto de Satanás, desde o início, apresentado ali para Adão, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a alternativa, a meia-verdade, a heresia que leva à apostasia, que é negar a fé verdadeira. Jesus é o projeto único e verdadeiro do Pai, revelado, demonstrado, tanto do juízo e da justiça quanto do amor e da misericórdia. O projeto de pedra de Salomão é fruto do pecado, da obstinação,
do desejo de um homem, do meia, meia é número de homem, é da aliança dele com Satanás, com o ecumenismo. Neste lugar que eu estou falando para vocês, eles estão reunidos ali, todos reunidos, todas as religiões. Você não pode ser ateu, mas você tem que ter uma religião. Todos reunidos, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões reunidas, sem fazer a vontade de Deus, ou seja, o conhecimento do bem e do mal. Este é o 666. E é o ouro deste mundo, o ouro de Ofir, o ouro vindo de Irão, o rei de Tiro, que é tipo de Satanás. Em Ezequiel 55, acho eu, ou 51, está demonstrado quem é Irão, o rei de Tiro, tipo de Satanás. Querubim ungido, que andava em meio às pedras afogueadas, até que foi achado nele iniquidade. Bom, mas o que é importante? Nesta seita, neste templo de Salomão, templo de pedra, eles têm a figura do bode. E o bode, o que é o bode? O bode é uma réplica, é uma imitação de Jesus. Os satanistas, eles têm várias simbologias, dentre elas o bode, a cruz invertida de cabeça para baixo, ou seja, tudo isso remete ao símbolo do anticristo, deste projeto de Salomão, esse projeto de pedra, este projeto de pedra. E ali estava revelado, demonstrado, ficou registrado, 666. E no final, no livro de Apocalipse, ele fala que o número da besta é o 666. O que é a besta? A besta é a religião, é o projeto, às vezes até o bom projeto, cheio de boas intenções, que você quer colocar no lugar de Cristo, né? A Torre de Babel, que era uma torre que ia do chão até o céu para ligar o homem a Deus, é mais uma ideia mirabolante do meia, de mais um meia, né? Então, o projeto do homem, o homem ele não vai alcançar a Deus pelo que ele acha, pelo que ele pensa, pelo que ele cria, por uma imagem que ele cria com as mãos, para adorar e falar, esse é meu Deus. Não. Deus se revela ao homem de cima para baixo. Deus enviou seu Filho que veio de cima, Jesus, se fez homem, habitou entre nós e revelou ao Pai. Ele falou, os discípulos falam, mostra-nos o Pai. Ele falou, como? Estás comigo há tanto tempo e não tem visto o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, porque ele veio revelar, ele é o amor de Deus revelado. Em Coríntios 13 fala que havendo dons cessarão, havendo língua cessarão, mas o amor é maior porque permanece. Por quê? O amor nós conhecemos em parte, mas quando estivermos falando com ele face a face, conheceremos por inteiro e não cessará, porque os dons são mensagens vindas de Deus, que é o amor. Mas o amor é o próprio Deus revelado em Jesus. Mas porque Deus é amor, ele não é juízo, não é justiça? De forma nenhuma. Deus é amor, Deus é juízo e Deus é justiça. Meu irmão, o 666 está demonstrado que é a religião, que é o projeto de Satanás, o projeto alternativo. E o que encabeça isso, demonstrado ali, edificação do Templo de Salomão, vinda no coração de Davi, esse grande erro, não ouviu a advertência de Deus, depois por meio de Salomão, cumprindo, terminando os dias de forma terrível, e nos demonstra que este projeto, este início deste projeto, permanece até hoje. Hoje você vê templos de Salomão espalhados em vários bairros, às vezes mais de um por bairro, né? Às vezes não apenas nessa seita, mas em até igrejas que são templos de Salomão. Aqui em São Paulo, no Brasil, foi feito um grande templo de pedra de Salomão, uma réplica que dizem ser perfeita, né? Do templo de Salomão, um templo de pedra. Então você precisa ir ao templo de pedra, você precisa do material para poder se conectar a Deus. Isso é a religião, isso é o projeto do homem. Você se conecta a Deus crendo em Jesus Cristo. Quando Pedro fala para ele, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele fala, sobre isso que você disse, eu edificarei a minha igreja. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este é a igreja. Aí, quando você creu, você pode ser a igreja fiel ou infiel. A que faz para a própria condenação, permanecendo no pecado, que é esse projeto de Salomão, que é o templo de pedra da religião, de aparência, ou sendo o templo vivo do amor de Deus, como ele disse para a mulher samaritana, quando ela pergunta, adoramos em Jerusalém? Provavelmente no templo de Salomão, provavelmente não, no templo de Salomão ou em Samaria, aqui no templo que temos aqui de pedra.
nem um lugar nem outro, mas é chegado o tempo e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, sendo o templo, habitando com Ele 24 horas por dia, lutando contra o pecado. Nós somos o tabernáculo, a tenda. Nós, eu e você que cremos, os crentes, nós que lutamos contra o pecado, sendo pecadores, nós somos igreja fiel. Ah, nós merecemos? Não. Nós somos pecadores e Deus ama o pecador. O pecado é uma doença que está nos matando. O Pai não ama a doença que o Filho tem, mas ama o Filho. Deus nos ama. Por isso Ele enviou o seu Filho perfeito. E o único capaz de ser e edificar esse templo é Jesus Cristo. Porque Ele é perfeito, sem pecado. Todos os outros pecadores, nós, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós somos pecadores. Mas Jesus, sem pecado. Salomão, por melhor que fosse, ele fala, todo homem é pecador. Jesus não. Jesus é a ovelha perfeita, é o cordeiro perfeito, nascido sem pecado. Hoje nós olhamos para alguns lugares, alguns países, e nós vemos que hoje há algum país, tem um país em especial, que é como se fosse um império romano, que é o país mais poderoso do mundo, o que governa, o que reina entre as nações. E nós vemos que ali há um país projetado por maçons. Nós vemos o símbolo do Templo de Salomão naquele país, em vários lugares, em todo lugar, para todo lugar que você olha naquele país. Eu nunca estive nesse país, mas você vê que é um país projetado por maçons. Aponta muito para que deste país possa vir aquele que será o que irá cumprir os sinais previstos em Apocalipse 13 e 14. Eu observo, certamente o 666 vem desse lugar, vem de um maçom. Opa, falei o nome. Vem de um pedreiro, vem daquele que tem que é conhecido como bode, mas não é o nosso bode. Esse bode não é Jesus Cristo. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, comente, compartilhe. Eu sou seu irmão em Cristo. Que Deus te abençoe.